Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de TBJ e atendendo a pedidos a gente trouxe mais uma aula de datasheet do componente. E o datasheet que a gente trouxe hoje para você foi do nosso transistor bipolar, mais especificamente desse cara aqui, ó, o BC548, tá certo? Que é um transistor do tipo NPN, tá? E esse cara a gente já trabalhou aqui no nosso curso, tá certo? No nosso curso de transistor bipolar e também lá no nosso curso de experimentos com transistor bipolar, tá? A gente faz experimentos específicos com o BC548B, né? A gente falou algumas características, fez alguns experimentos com ele. Então, se você ainda não assistiu a essas aulas, vale a pena você assistir para que você tenha um entendimento mais profundo sobre esse dispositivo, tá? E eu trouxe o datasheet do nosso dispositivo hoje para que a gente entenda um pouquinho mais sobre ele, né? Já que no datasheet a gente tem algumas características elétricas que a gente pode correlacionar justamente com algumas coisas que a gente falou aqui no nosso curso, tá? Mas antes da gente começar, eu queria te pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você gosta, porque isso vai fazer com que a gente cresça no YouTube e também impacte cada vez mais pessoas. Aqui na descrição desse vídeo tem um link te convidando para você participar da nossa comunidade no Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos para minha comunidade, tá? Então, se você tiver interesse, clica lá e participa, beleza? Então, já indo para a nossa aula, ó, a gente vai estar trabalhando com esse transistorzinho aqui. E nesse datasheet específico, ele já mostra como é o dispositivo, tá? Então é importante que você já verifique. Quer descobrir como é o dispositivo? Então pega o datasheet dele, pega a referência e verifica. Ó, ele já dá pra gente o formato desse cara. Inclusive, ó, ele mostra quem é o coletor, a base e o emissor, tá certo? Desse ponto de vista aqui, tá? Então ele já fala dos nossos 3 terminais do nosso dispositivo, né, que a gente falou tanto, né, o coletor, a base e o emissor, para você saber. Então tá tudo aqui, tá? E aí eu queria te mostrar algumas características elétricas desse cara, tá? Queria destacar algumas características elétricas, tá legal? A primeira delas é essa aqui, ó, é esse cara aqui, o HFE. Quem é esse cara, né? É o beta, é o parâmetro beta que a gente falou, né? Aquele parâmetro de ganho de corrente de emissor comum que a gente falou, né? O parâmetro que correlaciona a corrente de coletor com a corrente de base, que relaciona, na verdade, a corrente de coletor com a corrente de base, né? E perceba, né, que para o BC548B aqui, ó, esse cara tem um valor típico de 290 e experimentalmente nós mostramos um valor parecido com esse, tá? Nós mostramos um valor parecido com esse para você. Então a gente já está especificando aqui, né? Ele diz que tem um mínimo de 200 e um máximo de 450, mais um valor típico de 290, né? E alguns cálculos que a gente fez aqui no nosso curso, a gente até utilizou o beta de aproximadamente 300, que bate muito com esse que é especificado aqui no nosso datasheet, tá? E perceba que existem algumas condições de teste que ele mostra aqui, né? Então é importante que você verifique também essas condições de teste, tá? Para que você veja qual é o valor específico do seu parâmetro, tá legal? Então esse é o primeiro parâmetro que eu queria te apresentar, tá legal? A segunda coisa que eu queria destacar para você é esse cara aqui, ó, o VCE-SAT, tá? A gente falou sobre o VCE-SAT aqui no nosso curso também, que é o valor da tensão, né, entre coletor e emissor, que faz com que eu tenha uma divisória entre o que era região ativa e o que era saturação. Então tem a ver muito com a região de operação, né? Então qualquer tensão inferior a esse cara vai fazer com que o nosso TBJ esteja operando na região de saturação. Então essa é a tensão entre coletor e emissor, né, que faz com que o meu TBJ entre na região de saturação, esteja operando na saturação, tá? E ele coloca aqui pra gente alguns valores típicos, tá? De 80 mV e também de 200 mV, tá? Beleza? Então, coloca aqui alguns valores máximos também, mas vou destacar aqui para você os valores típicos, tá legal? Beleza? E a tensão VBE na saturação, tá certo? Falamos muito da tensão entre base e emissor, entre a junção base e emissor também aqui no nosso curso, tá? E vale salientar que você veja, né, as condições de teste que ele destaca, mas eu vou destacar principalmente para você os valores típicos, tá? Para que você veja que bate muito com o que a gente falou lá no nosso curso. Então, se você ainda não assistiu o nosso curso, vale muito a pena você assistir. Por quê? Porque a gente fala muito sobre isso lá. Então, eu só estou correlacionando as informações que a gente vê no datasheet com o que a gente viu no nosso curso, tá? E aqui ele fala, ó, 700 mV, a gente utiliza normalmente uma VBE de 0,7 volts, né? Que a gente apresenta até lá no nosso curso de diodos, né? A tensão de condução do diodo, a tensão de condução da junção PN, né? Então bate muito aqui, né? A VBE-SAT valendo 700 mV e também atingindo até um valor de 900 mV aqui nesse datasheet, tá? Ele tem uma VBE também, né, na condução, ó, de 660 mV, tá? Atinge um mínimo de 580 e de 700 mV, que é o nosso 0,7 que a gente fala tanto, tá? Para essas condições de teste aqui, tá legal? Beleza? Mas eu estou destacando para você aqui normalmente o valor típico para que você verifique, tá?
E aí o que acontece? A gente tem o TBJ de outros fabricantes também, né? Eu peguei de outro fabricante aqui, tá? E aqui, ó, ele já mostra, né, uma característica de amplificação, que é uma das características, né, que é uma das aplicações que a gente mostra no nosso curso, né? O TBJ operando como amplificador. A gente apresentou para você os circuitos amplificadores com o transistor bipolar, tá certo? Então, olha só, ele já mostra de uma forma diferente, né? Aqui mostra a simbologia, né, mostrando o coletor, a base, o emissor. Então você já pode também utilizar um documento como esse para fazer o estudo do seu dispositivo, né? Verificar a simbologia dele. Aqui tem outra representação também, né? Que é bem parecida, na verdade, para não dizer igual a que a gente apresentou anteriormente, tá? E a gente apresentou isso tudo no nosso curso, tá? Vamos ver algumas características desse cara aqui. Olha só, mais uma vez eu vou estar te mostrando as características elétricas desse cara, tá? E as características na condução, tá certo? Então, onde é que está o nosso 548B? Tá aqui, ó, o BC548B, tá certo? Então, ele está falando aqui, ó, do nosso HFE, que para essa condição de teste aqui, com uma corrente de coletor de 10 microamperes e uma VCE de 5 volts, né? Olha quanto ele diz que dá aqui, ó, o valor tipo, dá de 150. Mas já para essa condição de teste aqui, o meu BC548B tá aqui, ó, que foi o que nós utilizamos aqui no nosso curso, tá certo? Lá na playlist de experimentos com transistor bipolar, você vai encontrar essas informações com maior profundidade. Ele diz aqui, ó, de novo, 290, tal como a gente tinha falado no momento anterior, no início dessa aula, né, no primeiro datasheet que a gente mostrou nessa aula. Então, eu já tenho aqui, ó, um mínimo de 200, um máximo de 450 e um valor típico de 290, que é muito próximo do valor de 300 que a gente mostrou nas nossas aulas, tá? Outra informação que ele fornece aqui, ó, o VCE-SAT, tá? Novamente, só para destacar para você, tá certo? Que os datasheets, apesar de serem de fabricantes diferentes, né, mas eles têm as informações, né, muito parecidas entre si. Então você pode coletar isso aí nesses datasheets, tá? Então a VCE-SAT tá aqui, ó. Vamos lá, tem uma condição de teste aqui, ó. Tem essa condição de teste e tem aqui, ó, 0,2, ou seja, 200 milivolts, tá? 0,09, 90 milivolts, até chegando a 300 milivolts de valor típico. Então nós falamos aqui no nosso curso, acredito que a gente deu até o exemplo, né, de uma VCE-SAT, né, chegando até 300 milivolts, né, qualquer tensão inferior a isso aí, a gente já poderia considerar que o nosso dispositivo estava operando na região de saturação. Então é o que a gente vê aqui, tá legal? É o que a gente vê aqui, ó, VBE-SAT, 0,7 volts, que é a tensão da junção base-emissor, né, que a gente vem trabalhando muito nos nossos exemplos, né, e a tensão VBE, né, outra tensão VBE na condução aqui, ó, um mínimo de 0,55 e um máximo de 700 milivolts aí, tá certo? E para essa condição de teste ela pode chegar até 0,77 volts nesse caso aqui, tá legal? Pegando um outro datasheet para a gente apresentar mais algumas informações para você, só para você ver algumas diferenças, né, entre esses datasheets, olha só o que eu vou mostrar para você, tá? Primeiro ponto, ó, eu tenho aqui o nosso BC548, que é de quem a gente está falando, tem a figura dele, mais uma vez ele mostra os terminais, tá legal? E também a aplicação, dessa vez, de amplificação e chaveamento, tá? Que são as aplicações que basicamente a gente apresentou também no nosso curso. Então, tudo que a gente está mostrando aqui, a gente mostrou lá no nosso curso. Então, vale a pena você dar uma olhada para se aprofundar mais nisso, tá legal? E aí, vamos lá, olha só, eu queria te mostrar algumas características, né? Algumas características máximas desse cara, tá? A primeira é a corrente de coletor, que ele fala aqui que esse cara pode atingir até 100 mA, tá legal? Tá sendo dito aqui. A potência máxima de dissipação desse cara, ó, 500 mW. Então, não posso ultrapassar essa potência para não danificar o meu dispositivo. Então é importante também que eu atente aos valores máximos que eu posso atingir com o meu dispositivo para que eu não danifique esse cara, tá? Mais uma vez, as nossas características elétricas, tá? Vou destacar para você de novo, parâmetro beta, tá? Parâmetro beta que a gente falou. E aqui, ó, ele tem um mínimo de 110 e um máximo de 800. E aqui ele fala uma coisa interessante, ó. Ele fala aqui, ó, as classificações A, B e C, tá legal? O nosso é B, BC548B, que varia de 200 a 450. Ele fala que vai de 110 até 800, tal como está sendo mostrado aqui, tá? Então, para cada classificação dessa, eu tenho uma variação do meu beta, que é um parâmetro que depende também da temperatura, da estrutura física do dispositivo, né? Mas nós trabalhamos basicamente com isso aqui e mostramos, né, que
O beta desse cara está dentro dessa especificação, porque é 290, a gente calculou lá, né? Deu aproximadamente 300 no nosso beta, tá? E a gente, nos datasheets que a gente mostrou aqui, tem um beta típico aí de 290, tá legal? Então, isso está dentro do que a gente estava falando, tá? Tem uma VCE SAT aqui também, ó, mais uma vez, ó, 90 mV e 250 mV de valor típico. Então, tá bem dentro dos valores que a gente falou que são inferiores a 300 mV para a nossa VCE SAT, tá? Mais uma vez, a nossa VBE, ó, atingindo 700 mV, 900 mV, perto dos valores típicos que a gente vem trabalhando. VBE na condução, 660 mV, então muito próximo de 700 mV, que é o que a gente vem utilizando, tá legal? E aí, ó, olha só isso aqui, eu tenho os gráficos desse cara, deixa eu aproximar aqui para você. Então eu tenho a curva característica desses caras que a gente apresentou para você. Apresentei uma curva característica, né? Aqui, ó, corrente do coletor versus a tensão. Eu apresentei essa curva característica para você, bem parecida com essas aqui, tá? Verifique que a gente tem, né, uma família de curvas para cada corrente de base, tá legal? E nessa família de curvas eu posso identificar a minha região ativa e a minha região de saturação nesses caras, tá legal? E a gente fez uma aula específica lá no nosso curso de experimentos com transistor bipolar, em que a gente determinou experimentalmente essa curva e mostrou que ela tinha exatamente esse formato. E nessa curva aqui, ó, nessa curva específica aqui, perceba que eu tenho, né, a minha característica de condução, né, a corrente de coletor versus a tensão base emissor, né, que a gente falou muito no nosso curso também, que a gente mostrou que essa característica ela é aproximadamente exponencial, tá legal? E perceba que na condução aqui, ó, a minha tensão ela é aproximadamente 0,6 volts para esse gráfico aqui, tá? Com uma VCE de 5 volts, tá legal? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para você desses datasheets, de modo que você consiga identificar as características do dispositivo, você consiga ler sobre o dispositivo, consiga estudar e se aprofundar mais sobre ele, beleza? Então, se você gostou dessa aula, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que possa beneficiar com ele. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente interagir. Se quiser mais aulas de datasheet, coloca aqui nos comentários também, para eu saber e a gente poder estar interagindo sobre isso também, tá legal? E a gente poder estar melhorando o nosso conteúdo cada vez mais, tá legal? Então, desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula.